Você veio aqui hoje por uma promessa terrenal ou por causa de uma promessa eterna? Você veio aqui hoje porque Jesus prometeu que todo aquele que se convertesse a Ele, Ele faria da vida daquela pessoa um mar de rosas, faria da vida daquela pessoa só abundância, só plenitude, riqueza. É por isso que você veio aqui hoje. É porque Jesus prometeu que se você viesse para Ele, Ele ia te dar muito tesouro aqui nessa terra. Você não veio aqui por isso? Quem veio aqui por esse motivo? Porque se você se convertesse, todos os seus problemas automaticamente seriam resolvidos e a sua situação financeira seria resolvida e você ficaria muito bem financeiramente. Quem veio aqui por esse motivo, levanta a mão. Então aqui a igreja está sendo bem ensinada. Gente, eu não estou brincando com isso não. Parece que eu falando desse jeito, não parece que eu estou até, parece até zombar, não parece que eu estou zombando, parece brincadeira falar uma coisa dessa, mas esse é o evangelho que está sendo ensinado aí, hoje em dia. Esse é o evangelho que muitas igrejas modernas, intituladas neopentecostais, estão ensinando. Que quando a pessoa se converte, a Bíblia fala que ele teria uma vida abundante, e vida abundante na mentalidade de homens, hoje em dia, é ser rico. Isso é vida abundante. E eu digo para você, por que então tem tantos milionários que cometem suicídio? Se vida abundante é ser rico, por que muitos ricos se matam? Jesus não prometeu isso. Aliás, ele acabou de ler o versículo, né? A nossa preocupação não é tesouro nessa terra. O nosso tesouro é muito maior do que isso. O nosso tesouro não se resume a milhares e milhões de dólares. Nosso tesouro não é essa mixaria de milhões de dólares. O nosso tesouro não é essa mixaria de milhões de euros. O nosso maior tesouro, primeiro que ele é inexplicável. O nosso tesouro está guardado lá no céu. Ele não é para uma vida de 100 anos, não é para 80, não é para 200 anos, ele é para toda eternidade. É com isso que Jesus Cristo estava preocupado. Eu acho que vocês já refletiram bastante, e eu gostaria de falar dessa paixão. O que trouxe você aqui essa noite foi a paixão, não somente pelas promessas maravilhosas e eternas que Deus tem para nós, mas a paixão que vocês têm e que eu tenho, que me faz permanecer, ainda com lutas, com dificuldades, mas me faz permanecer há 25 anos no caminho de Jesus. Acho que é isso. 14 para 41, acho que dá 25. Há 25 anos, acreditando na mesma promessa. Eu estou aqui por causa de Jesus. Não estou aqui para ficar rico. Vocês não estão aqui para ficar ricos, para ficarem ricos. Estamos aqui simplesmente pela pessoa de Jesus. E porque Ele é maravilhoso, Ele nos promete coisas eternas. Riquezas eternas, não nesse mundo. Eu digo que alguns apóstolos dos dias modernos são muito pobres. Estão se conformando com coisas muito pequenas. Não vamos dar nome não, porque vocês são inteligentes e vocês conseguem discernir o que é certo e o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas tem homens pregando na televisão aí,
sobre coisas terrenas, e eles estão conformados com isso. Eles têm uma mentalidade muito pequena e estão felizes com as fazendas que eles têm, com as riquezas, com os milhões de euros ou dólares que eles têm. Eles estão felizes com isso. Mas esqueceram que quando morrerem, nenhum centavo desses milhões vai adiantar nada para eles. Vai adiantar alguma coisa. Só um versículo, olha aqui. Se aguardamos em Cristo apenas nesta vida, ele está dizendo o seguinte: se as promessas de Cristo para a minha vida se resumem a simplesmente coisas dessa vida, somos todos homens dignos de pena. É isso. Por isso que eu tenho pena desses homens aí. Eles merecem a nossa compaixão. Pena, porque nós estamos olhando para coisas que são imensuráveis. Promessas imensuráveis. E são essas promessas que nós vamos falar um pouquinho hoje à noite. Aliás, nós vamos falar de uma promessa. Só uma promessa. A maior promessa de Cristo para a sua igreja. Uma pergunta, vocês sabem qual é? Vocês hoje vieram aqui, reconheceram Cristo como seu Salvador, entenderam a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o que Ele fez para mim, o que Ele fez por você, e por isso tomaram uma decisão por Ele. Por isso aceitaram a Cristo, por isso se converteram a Cristo e abandonaram o mundo. Tá, vocês entenderam isso. E qual é a maior promessa de Cristo para a igreja? E qual é a maior esperança da igreja? O que você mais espera? Natan não vale. Fala seu nome, querido. Mateus. O que você acredita ser a maior promessa de Cristo para a igreja dele? Qual é a maior promessa? Sabe falar? Não? Tem problema. Aliás, eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui ouvir a palavra de Deus, aprender com Deus e aprender com a igreja também. Quem pode falar aí? Qual a maior promessa de Cristo para a igreja dele? Pronto, é isso aí. Sabe que é difícil explicar isso, mas o ser humano tem uma natureza de querer sempre algo em troca, não é assim? E com Deus, não é para funcionar assim. Mas Deus, conhecendo a nossa natureza, Ele também nos promete algo. Mas o melhor é quando a gente escolhe o eterno, do que quando a gente quer Deus só por trocar coisas com Ele. Eu escolho Deus, eu quero vir aqui porque eu vou alcançar algo. Eu vou dar a minha oferta porque eu vou ser abençoado. Carson já falou isso. Eu vou dar minha oferta porque eu vou ser abençoado. Porque a palavra diz que quando eu dou, eu sou abençoado. E Deus abençoa mesmo. Mas não deve ser esse o motivo, ou o fator que motiva o seu coração em contribuir. Eu quero contribuir porque a obra de Cristo precisa crescer. Eu quero que a obra de Cristo cresça. Não é porque eu quero algo em troca. Mas Deus nos promete algo maravilhoso. E desde quando eu me converti, eu sonho, eu desejo a volta de Cristo. A volta de Jesus é o fundamento, ou, para quem não conhece a palavra, é a base, é o alicerce que sustenta a fé da igreja. É isso que sustenta a nossa fé, é o que nos faz permanecer e permanecer até o fim. Jesus vai voltar. Presta atenção. Jesus vai voltar. Então
vamos ler a palavra de Deus. Daniel, capítulo 12. Importante sabermos que Cristo vai voltar, mas sabermos também o que nos aguarda nesses dias que precedem a volta de Cristo. Vamos lá. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que permanece sobre os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca aconteceu, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, o seu povo escapará, e todo aquele que for encontrado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão, estes para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que voltarem a muitos para a justiça, ou seja, e os que converterem a muitos para a justiça, como estrelas sempre brilharão como estrelas sempre e eternamente. Versículo 4 ainda. E tu, Daniel, guarda em silêncio, ou seja, fecha as palavras deste livro até o tempo do fim. Amém. O profeta Joel, no capítulo 1, ele descreve uma situação que a gente vê na igreja. Não aqui. Eu estou falando da igreja, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo que o mundo está passando. Joel, ele diz o seguinte: o tempo que nós hoje, imagina, Joel viveu 800 anos antes de Cristo. Ele estava falando de algo que estava para acontecer nos nossos dias. Ele diz o seguinte: qual é a situação do povo de Deus nesses dias? Veio um tipo de devorador, foram 4. Teve gafanhoto, teve locusta, teve a lagarta, e aí teve um outro devorador. 4 passaram pela colheita do povo de Deus. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Ficou sem nada. Perdeu todas as suas reservas. Passou um devorador e cortou e levou a colheita do milho, e a colheita e as plantações. Passou um outro, aquilo que o primeiro deixou, o outro devorou, e aí veio o terceiro, ainda que sobrou do segundo, o terceiro devorou, e veio o quarto e devorou tudo que sobrou. O texto de Joel ainda diz que os 3 alimentos simbólicos, do povo de Deus foram tragados. O povo se alimenta no sentido figurado da palavra de pão, que é o trigo, de vinho e de azeite. Por causa dos devoradores que levaram todo o alimento do povo embora, o povo ficou sem trigo, sem azeite e sem o mosto, que é o vinho. Então, o que sobrou para o povo de Deus? O que sobrou, gente? Faltou a comida, faltou a bebida e faltou o óleo.
Isso é um símbolo dos tempos pelos quais a igreja está passando hoje. E vamos refletir, gente. É isso mesmo. Vamos refletir. A igreja está vivendo isso hoje. Você está vivendo num mundo que disse aqui o profeta Daniel, um tempo de angústia. Mas que angústia é essa? Eu não sinto isso aqui dentro dessas quatro paredes. Eu sinto uma bênção tremenda. Eu cheguei aqui, eu não conseguia parar de chorar. Porque eu senti a presença de Deus, eu senti uma alegria. Mas a situação do mundo hoje, ela não está fácil, não. Diz a palavra de Deus que é um tempo de angústia, pelos quais a humanidade nunca passou antes. Como pode ser isso, gente? Eu estou falando do mundo e do reflexo das ações e dos acontecimentos no mundo e os reflexos dentro da igreja de Deus, no meio do povo de Deus. Tem tanta gente ensinando absurdos dessa palavra aqui. Estou vendo que estamos vivendo um tempo onde a igreja está no seu, talvez no limite, ou no mais baixo nível espiritual que a igreja já viveu antes. O tempo de angústia aqui, talvez você não entenda, mas olha bem, o profeta, quando ele falou que nunca teve angústia como essa que ele viu, ele sabia do que estava falando. Daniel, ele não era um cara assim falando do nada. Quando Daniel escreveu isso, ele estava na Babilônia. Você sabe o que representou o cativeiro babilônico para a história, para o povo de Israel? Você tem noção do que isso representou? E quando Daniel via um futuro terrível, muito mais do que aquele que ele passou, ele estava falando de coisas que ele só pôde ver na revelação de Deus. Mas Daniel sabia o que era um povo ir escravizado para uma outra nação. Quando Israel foi levado, primeiro foi Israel, segundo, e depois Judá foi levado cativo também. Na verdade, Daniel era do cativeiro de Judá, de Israel, na Babilônia. Eles passaram por 70 anos. Egito invadiu Israel e depois a Babilônia veio, invadiu o Egito e escravizou o rei do Egito, escravizou o rei de Israel, levou para a Babilônia e ali o povo de Deus permaneceu 70 anos. Mas só foi para a Babilônia os que ficaram vivos. Olha que tempo de angústia que ele passou, que o povo de Israel passou. Nós não sabemos o que é isso. A gente não conhece isso. Quando uma nação invadia e fazia guerra com a outra, dizimava a nação que foi a vítima. Matavam crianças, matavam jovens, adultos, velhos, matavam os líderes, matavam o rei. O que sobrava era levado cativo. Eu não quero conhecer isso. Então ele sabe o que é um tempo de angústia. Ele sabe o que é o povo de Deus passar fome. Eles não foram para a Babilônia para gozar de uma vida maravilhosa. Não, foram para a Babilônia como escravos. Então Daniel sabe o que é ser um escravo. Sabe o que é passar fome, sabe o que é ser prisioneiro. Sabe o que é, quando a gente olha algumas imagens e pega assim, joga no Google lá, Google Imagens. Fome. Sabe quais são as primeiras imagens que vão aparecer lá? Crianças na África morrendo de fome. Se você jogar ali guerra, vai aparecer muitas imagens de guerras que existiram, que aconteceram, e aí você vai ver a destruição de tudo isso. Tudo isso nós estamos falando de algo no reino material. E quando Daniel
falou sobre esse tempo de angústia, eu posso dizer que é algo que une o espiritual com o material. Nós ainda não sabemos, porque vivemos aqui no Brasil. Mas o mundo vive em guerra, ainda vive em guerra. O problema da guerra não resolveu. Israel, quando foi para a Babilônia, perdeu tudo. Você sabe o significado da palavra tudo? A pessoa teve uma enchente lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, desceu lama das montanhas, derrubou a casa, a pessoa perdeu tudo. Será que perdeu tudo? Talvez sim. Esse tudo aqui significa tudo. Israel, as pessoas perderam as famílias, perdeu-se a nação, a constituição do Estado de Israel deixou de existir. A nação de Israel deixou de existir. Em 70 anos, uma nação sumiu do mapa. Outra coisa interessante, quem sabe o idioma que o povo de Israel fala hoje? Quem sabe o idioma que eles falam? Aramaico. Ah, não é o hebraico? Eu achava que era o hebraico. Era. Pois é. Eles falavam hebraico. Aí foram para a Babilônia. Lá na Babilônia, misturou, né, um pouco da língua de Israel, misturou com a língua babilônica, com a língua antiga dos caldeus, e aí surgiu uma outra língua chamada aramaico. Era uma mistura de idiomas. Então Israel não falava mais a língua deles, do povo hebreu. E aonde tem o hebraico hoje? Só os eruditos, os rabinos sabem falar hebraico. A nação de Israel só voltou a ser nação em 1948, ou seja, desde os tempos antes de Cristo até 1948, Israel não existia como nação. E o hebraico, o idioma deles, nunca mais foi resgatado, nunca mais foi restaurado. Perdeu esse idioma. É uma língua morta. Existe, mas ninguém fala, só alguns. No tempo de Jesus, eles já falavam aramaico. Jesus Cristo falava aramaico. Jesus Cristo falava hebraico também. Mas a língua oficial é o aramaico. Então foram perdas irreparáveis. Daniel sabia o que era tempo de angústia. Mas ele viu um tempo de angústia que, diz ele, muito pior do que aquele que ele tinha passado. E eu quero dizer para vocês, sabendo disso ou não, sentindo esse tempo de angústia ou não, você e eu estamos vivendo nesse tempo. A igreja de Cristo hoje passa por esse tempo de angústia. Porque se você for estudar e analisar, no mundo, o que temos hoje são tempos difíceis. Por que difíceis? Tempo eu vou só citar isso, o maior tempo, ou o tempo de maior frieza na igreja de Cristo na terra. Por que frieza na igreja? Eu não estou me referindo à igreja local, igreja de Cristo na terra. Porque tem homens que não entendem essa palavra. Estão invertendo esta palavra. Eles estão mudando o evangelho verdadeiro de Cristo por um outro evangelho. E segundo Paulo, esse homem deve ser considerado um excluído de Deus. Estão ensinando coisas erradas para o povo. E a igreja de Cristo é afetada com isso. Nós temos na igreja, no mundo, vamos dizer, toda sorte de pecado. O pecado vai abundando, é ou não é? Vocês já viram uma humanidade tão pecaminosa quanto nos dias de hoje? Gente, vamos pensar, vamos refletir juntos. Vocês já viram um tempo onde
o pecado era tão deliberado quanto é hoje? Vamos pegar só a questão do pecado, sem falar de tudo que abrange esse tempo de angústia. Vamos pegar só isso, só o pecado, vamos falar só disso. Quando eu era criança, mais ou menos uns 10 anos atrás, vou falar coisa aqui, se alguém escandalizar, não sei, não. Quando eu era criança, tinha uma cantora, não vou falar o nome não, vai. Tinha uma cantora que ela dançava e ela usava uma micro saia. Já naquela época, hein? Ela usava uma micro saia. E na hora que ela dançava e rebolava, num dos movimentos dela, assim, apareceu um pouquinho só a peça íntima dela, sabe? Quando eu devia ter uns 10 anos aí. Quando isso aconteceu, eu falei, nossa, será que ela não tem vergonha? Apareceu a calcinha dela lá. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Não era crente, nada não. Mas eu fiquei escandalizado. Não é possível que uma pessoa tenha coragem de mostrar calcinha na televisão. Anos depois, tinha um programa na televisão. Eu sabia, já vi isso também, viu? Tinha um programa na televisão e não era programa assim, considerado um programa indecente, proibido para menores. Não, não. Tinha um programa lá que o cara, era um loirinho, que ele apresentava um programa sertanejo, assim, sábado à noite. Sabe a palavra sábado no aumentativo sertanejo? Alguém já viu isso? Não? O que é sábado no aumentativo? Sertanejo. Aí o Gugu não, não ia falar, já falei. Aí ele apresentava esse programa e aí tinha as bailarinas. Todo programa não tem uma bailarina atrás? Cara, apresenta as bailarinas. Aí nessas bailarinas tinha um vento que subia assim, ó, e a saia dela já ficava subindo direto. Então não era uma vez ou outra que mostrava, não. Era o tempo todo. Elas estavam lá dançando e o vento subindo, soprando a saia delas para cima. Aí passou mais um tempo, para que saia então, né? Tira a saia, deixa ela dançar só de calcinha. Piorou, gente. Piorou. Porque aí tinha esse mesmo cara, no domingo ele apresentava um lá, quem lembra disso? Que tinha a prova da banheira, tinha sabão, aí ficava uma mulher se esfregando com um homem lá em cima daquela piscina do sabão. Sabe o que vai acontecendo? Satanás, ele é sutil, ele é esperto. Se na primeira vez que ele colocasse alguma coisa escandalosa na televisão, muito escandalosa, as pessoas iam desligar a televisão, iam rejeitar a televisão. Mas foi colocando de pouquinho, para as pessoas irem, com o tempo, acostumando com aquilo, e vai acostumando, daqui a pouco vai achando normal. Não te escandaliza mais. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Se você vê hoje na televisão uma bailarina dançando lá, só com um maiôzinho, né? Aquele maiô bem assim, né? Bem como fio dental. Você vai achar absurdo ver aquilo ou você vai achar uma coisa normal? Porque você vê toda hora, o tempo todo. Te escandaliza ou não? Pode responder, todo mundo aí, sim ou não? Hã? Fala mais alto. É normal, não é? Você vê toda hora isso. Puxa vida, gente. Sabe? Eu não lembro disso, aí já não é do meu tempo, mas minha mãe lembra. Nem sei quem foi a atriz e o ator que fez isso. Se alguém lembrar aí, pode me falar até o nome. Mas eu sei da história, quando nas novelas, as primeiras novelas, não sei se era Rede Tupi, né? Antes da Rede Globo, que apareceu para o Brasil inteiro. Primeiro beijo na boca, na televisão. Alguém aqui sabe o nome da atriz e do ator, não? Ninguém é desse tempo?
Tudo gente jovem aqui, muito bem. Eu também esqueci agora. Mas essa primeira vez, um beijo, bonito, né? Todo mundo vê beijo, acha natural, né? Mas o primeiro beijo heterossexual, foi um escândalo. Foi o maior absurdo ver as pessoas se beijarem na televisão. E o que aconteceu? Isso aí passou a ser, primeira vez escandalizou, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta, não tem mais Beijo ficou normal, aí acabou. Beijo não é nada, isso aí todo mundo, não tem problema. Na minha época, quando criança, na igreja, dizia o seguinte: namorado não pode beijar. E agora vai falar da igreja também? Você vai pegar pesado. Na minha época, na igreja, pastor nosso ensinava que, enquanto você estava namorando, não podia beijar. Só podia beijar depois que casasse. Então vamos pegar para a igreja agora, vai. Gente, as coisas do mundo influenciam dentro da igreja, sim. Infelizmente, mas influenciam. Não estou falando para vocês que eu não beijei antes de casar, não vou ser hipócrita, não. Mas a gente vai acostumando com as coisas, com o ensino, com aquilo que a gente vê. Rony, com 14 anos, Assembleia de Deus, pastor, já faleceu, mas ele ensinava, não fica beijando a namorada. Não fica beijando a namorada nas praças. Cuidado. Hoje em dia, beijar é normal, né? Até dentro da igreja, não é só beijar que é normal. Não estou falando que está certo. Mas o Natan falou comigo hoje à tarde. Rapaz, olha, hoje em dia parece que está mais difícil. Sabe que eu lembro, aí eu ensinava essa garotada aí, e a gente ensinava que tem que viver a palavra de Deus, tem que namorar um namoro santo, tem que casar virgem, homem e mulher. E eu não estava sendo hipócrita ensinando mentira, não. Casei com 30 anos de idade, eu casei virgem. E parece que essa meninada aprendeu. Eles aprenderam, ouviram. Não, é isso mesmo. Mas o Natan falou, nossa, mas hoje parece que o pecado está mais forte. Satanás é o mesmo. Mas ele começou mais sutil porque ele é esperto. Só que hoje, dentro das igrejas aí, o que a gente vê, e eu fui líder aqui, fui líder em Pedreira, fui líder em Campinas, e os jovens vinham conversar com a gente. E eles vinham e precisavam confessar, precisavam abrir o coração, porque o pecado estava sufocando eles, eu preciso pôr isso para fora. E eu sempre fui um líder que eles podiam confiar. Porque eu também não queria que eles escondessem. Não, pode confiar. Eu não quero que ninguém saiba. Ninguém vai saber. Mas você vai contar para o pastor? Não vou contar para o pastor. A gente vai orar, nós vamos orar por você, vai libertar, Deus vai te libertar. E eles contavam as coisas que faziam. Satanás começou de uma forma sutil, mas hoje está com as portas escancaradas. E eu quero dizer o seguinte, não é para se surpreender com isso. Não é para se surpreender porque vai piorar cada vez mais. Pastor Cariston, Pastor Natan, os jovens, vou lançar aqui uma palavra que vem de Deus para a vida de vocês e para essa igreja, e vocês recebam essa palavra. Os jovens que vocês vão tratar, viu, Natan? Os jovens vão ser piores, vão vir para vocês piores dos que estão aí hoje. O pessoal do underground que você tem hoje, que vem assim todo machucado, destruído, arrebentado, com a saúde emocional toda destruída, famílias destruídas, vão ser piores. Mas vocês serão instrumentos
para endireitar esses jovens. E fazer desses jovens homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que vão testificar de Cristo, que vão testificar que estão vivendo num tempo de angústia, num tempo que a humanidade clama, num tempo que a humanidade geme de dor por causa do pecado. E esses jovens vão testificar do grande poder do nosso Deus de transformação. O grande poder do nosso Deus de mudar a vida do homem e de mudar o rumo, de mudar a história de um homem e de um povo. Esse é o tempo de angústia que a igreja vive hoje. Se não fosse esse tempo de um pecado que superabunda na humanidade, talvez essa igreja aqui estivesse lotada e pessoas talvez indo para fora. Mas esse trabalho não é fácil. E essa obra não é de homem. É uma obra que só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. A obra de mudar, de convencer, de mudar a mente e de mudar o coração de um homem e transformá-lo. Colocar num homem a mente de Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Tempos de angústia. Esses tempos que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo. Mas eu quero me posicionar nesse tempo. Eu acho que o rumo da minha pregação mudou totalmente do que eu estava pensando, mas deixa eu buscar a orientação de Deus agora, para continuar exatamente na linha que o Espírito Santo quer falar e quer ministrar para essa igreja hoje à noite. Vocês sabem, eu vou só ler o texto. E vamos deixar Deus dirigir a partir daí. O texto sagrado, na continuação, primeira leitura foi Daniel capítulo 12, a segunda leitura nós vamos fazer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. E eu quero dizer para vocês o seguinte, igreja, esta é a promessa de Deus para vocês. ECAP. Pastor Cariston, Pastor Natan, líderes desta igreja, povo de Deus desta igreja, existe uma promessa para vocês. Vocês precisam conhecer essa promessa e amar esta promessa acima de todas as coisas. Vamos ler o texto e deixar o Espírito de Deus nos guiar. Capítulo 15, versículo 51. Daniel falou a mesma coisa. Em um momento, eis que vos digo um mistério. Se é mistério é porque é algo que não era fácil para eles interpretarem ou entenderem. Deixa eu só explicar isso aqui. Quando falando da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja, presta atenção. Quando Paulo falando do arrebatamento da igreja, ele coloca isso como um mistério, como algo difícil de entender. Talvez não para nós hoje, porque conhecemos isso e o Espírito Santo já nos revelou. Mas para o tempo de Paulo, para os judeus e para os convertidos, talvez fosse difícil entender como seria esse arrebatamento. Por isso Deus revelou a Paulo, Paulo traz para a igreja. E com a luz da revelação do Espírito Santo, o povo passa a entender o que é o arrebatamento. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. E quem já morreu, vai ser transformado também. E quem está vivo, vai ser transformado também.
no mesmo instante. Daniel diz o seguinte: de todos que dormem no pó da terra, porque as pessoas morrem, mas dos que morreram, muitos, não todos, presta atenção, muitos ressuscitarão. Destes, uns para a vida eterna. E aí, quando ele fala outros, foram aqueles que não ressuscitaram, para vergonha e desprezo eterno. Aqui ele diz o seguinte: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a profecia que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, as tuas prisões? A prisão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tem que dizer amém. Portanto, agora olha lá, que promessas são essas? Estou falando de coisa pequena, gente? Aliás, Deus está nos falando de coisa pequena ou de coisa grande? Deus está falando de mixaria de bilhões de dólares ou está falando de uma grandeza incontável como herança nossa no céu para todo sempre? Por causa dessas coisas, ou seja, por causa desta promessa, vamos ler o versículo 58. Por isso, por tudo isso, meus amados irmãos, sejam firmes e irremovíveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Essa é a promessa. Nesses tempos difíceis que a igreja vive hoje, o que Deus nos promete é algo que não tem fim. Nos dias que estamos vivendo hoje, que Satanás atua como nunca antes na história da humanidade. Satanás mudou a estratégia, ele é esperto, ele muda a estratégia de tempos em tempos. E quando é necessário intensificar, ele vai intensificar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Ele está intensificando muito mais hoje do que nos dias antigos. Se é muito mais difícil para um jovem permanecer firme na palavra de Deus hoje do que era 20 anos atrás, imagine o que vai ser daqui 10 anos no futuro. Era mais fácil ser crente, jovem crente, Natan, hoje ou quando você tinha 15 anos? Pois é. E vai ficar pior. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei que Satanás vai mudando as estratégias, não é? E lá atrás, se Satanás, ao invés de ter sido aquele primeiro beijo na televisão em rede nacional, um beijo com um homem e uma mulher, se ele tivesse colocado logo de cara 2 homens ou 2 mulheres se beijando, essa não seria a estratégia dele. As pessoas iam odiar aquilo. Não estou falando que temos que odiar os homossexuais, não é isso. A função da igreja não é julgar, não é condenar,
função da igreja é deixar Deus usar para transformar. Deus transforma, mas nós somos os instrumentos usados por Deus para que haja essa transformação. Então nós não vamos julgar ninguém, é que venham mesmo, muitos homossexuais, que venham toda sorte de pessoas que estão aprisionadas em toda sorte de pecado, que venha mesmo, mas que venham para a igreja de Cristo para serem transformados. E não é transformado por homens, não é transformado por uma aparência, porque se um homem pudesse transformar, aliás, a obra que muitos homens fazem aí é de tentar mudar as pessoas à força, mudar na marra, e o que acontece? São pessoas que estão simplesmente usando uma máscara de transformação. E não é esse evangelho que eu quero colocar aqui para vocês. Eu quero dizer para vocês que o evangelho de Jesus, ele é muito certo, ele é simples de entender. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não é homem que vai forçar uma transformação. Não é homem que vai conseguir mudar as emoções de um alcoólatra, que vai conseguir mudar as emoções de um viciado em drogas. Não é homem que vai conseguir mudar as condições emocionais de um homossexual. Porque se o homem tentar isso, o máximo que ele vai conseguir fazer é fazer que essas pessoas usem essa máscara de transformação. Mas a transformação genuína, o Espírito de Deus pode fazer. Ele quer fazer, mas ele quer primeiro encontrar homens, mulheres, líderes, pastores que vão se despir, que se dispam de toda a hipocrisia e dizer: Senhor, aqui nós queremos um evangelho genuíno, um evangelho puro, que não tem mistura e nem mudança. Que haja de verdade um mover profundo do Espírito de Deus para que isso aconteça nessa casa. Presta atenção que eu estou falando uma palavra para vocês. Que haja esse mover genuíno do Espírito de Deus nesta casa, para que essa obra de transformação aconteça. Temos aqui a nossa promessa. E temos agora não é ordem, é um conselho do apóstolo Paulo, não é meu. Aliás, um conselho de Deus, por intermédio de Paulo para vocês. Queridos, porque vocês têm uma promessa inexplicável, uma promessa imensurável, uma promessa que não dura 200 anos, é uma promessa que dura a eternidade, vocês devem ficar firmes e irremovíveis dessa palavra. Porque toda obra, todo trabalho que vocês fizerem aqui nessa terra não vai ser inútil, não vai ser em vão. Pergunto: vale a pena investir nessa promessa? Ou você prefere uma promessa milionária, mas que dure só 200 anos? E nenhum homem vive 200 anos. 80 anos. É isso que você quer para a sua vida? Ou você escolhe a promessa de vida eterna? Mas para isso, imaginem vocês uma árvore que tenha uma raiz, imagine a cena, que tenha uma raiz muito maior do que o tronco e a copa da árvore. Essa é a raiz que você tem que ter nessa palavra. Essa é a raiz que você tem que ter
as promessas que Deus te dá. Se a sua raiz for pequenininha, fraquinha, os vendavais dos tempos de angústia vão te levar. E você não vai conseguir ficar até o fim. Mas, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa promessa e nos dá um conselho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e irremovíveis dessa promessa. Outra coisa, constante e abundante. Porque o que vocês têm de promessa se cumprirá. E todo o seu trabalho não será em vão. Amém.